Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, novamente, pegando aquele assunto, né, de tipologia, de sequência, de tipo textual, a gente vai estudar os tipos, não, o tipo textual injuntivo, beleza? Sempre quando eu falar sequência, sempre quando eu falar tipo, tipologia, texto, estrutura textual, sempre vai ser na questão da tipologia, tá certo? A, tem diversas tipologias, descritiva, injuntiva, narrativa, são essas, tá certo? Sempre quando eu citar questão de texto, novamente, eu vou estar falando disso. Agora a gente vai aprender a injuntiva. Então vamos lá. Tipologia injuntiva. São textos cuja finalidade é a instrução do leitor. Não só fornecem uma informação, como incitam a ação, guiando a conduta do leitor. Beleza. Para a gente se situar, o texto injuntivo ele faz com que eu possa fazer alguma coisa a partir dos elementos que eu tenho diante de mim, tá certo? Por exemplo, se eu tenho que fazer uma receita, tá? O texto receita, o gênero receita, ele é da tipologia injuntiva, tá certo? Porque ele vai te ensinar, tá? Ele vai dar instruções de como você fazer essa receita e ele vai te guiar, tá certo? Já já a gente vai ver os exemplos e a gente vai se situar melhor. Mas primeiro, quais são as características dessa tipologia? Vamos lá. O texto injuntivo ou instrucional tem esses dois nomes, tá certo? A mesma coisa. Apresenta as seguintes características: instruir o leitor acerca de um procedimento, beleza. Induzir o leitor a proceder de uma determinada forma. Como assim, Daniel? Se na receita eu preciso deixar. Eu vou fazer uma massa, por exemplo, e eu preciso mexer essa massa e não deixar ela descansar. Eu tenho que mexer direto, tá certo? Então, o texto injuntivo ele vai te auxiliar nisso, vai dizer para você ficar mexendo direto a sua massa, senão a receita pode dar errada, ok? Permite a liberdade de atuação ao leitor. Beleza, isso aqui do texto injuntivo é dando uma certa comparação com prescrever, tá? Porque a receita eu posso não ficar mexendo direto, posso parar um pouco, que não vai afetar tanto a minha receita, tá certo? Mas, por exemplo, no texto prescrever, ele é outra tipologia, tá certo? Mas ele segue quase as mesmas características. A diferença é que no prescrever eu sou meio que obrigado a fazer aquilo que o texto está mandando. Quais são os textos? Quais são os gêneros? Códigos de leis, tá certo? Por exemplo, se você for fazer uma prova do Detran, você vai estudar todo, todo o código de lei de trânsito e você tem que seguir aquilo quando você está dirigindo, tá certo? E essa é a principal diferença e uma das principais características do prescrever, tá? Ele vai ter todas as características do injuntivo, mas faz a diferenciação por causa disso, que é obrigatório você fazer, tá? Utiliza uma linguagem objetiva e simples. Como assim, Daniel, objetiva? Ele é bem direto, tá, gente? O texto injuntivo vai falar, coloque 2 colheres de água na sua massa, coloque 2 xícaras de farinha na sua massa. Ele vai ser bem claro, tá? Utiliza predominantemente verbos no infinitivo e imperativo ou presente do indicativo, com determinação do sujeito. Beleza. Aqui, ó, a gente tem que entender que no texto injuntivo, ele vai sempre mandar você fazer alguma coisa. Vai sempre mandar, tá? Você pode pegar qualquer coisa, uma receita, uma bula, ele sempre vai. A maioria das palavras, dos verbos, vai ser no imperativo, tá? É faça, jogue, adicione, tudo, tá certo? Vamos ver os exemplos. Receita culinária, bula de remédio, manual de instruções e livro de autoajuda.
beleza? Esses são os gêneros que está dentro, está inserido a nossa tipologia, tá certo? É importante frisar também que o texto injuntivo ele tem duas etapas, tá certo? A primeira etapa, você sequenciar a, a ordem dos materiais, tá certo? E a segunda etapa é o modo de preparo. De preparo, eu tô falando da receita culinária. Mas o modo de você fazer aquilo que o texto diz, tá certo? O texto ele pode ser sequenciado também, essa segunda forma, mas também pode ser prosado. Ah, Daniel, o que é texto prosado? O texto prosado é aquele texto que a gente está habituado, tá certo? Com as pontuações direitinho, com parágrafo, tá certo? Então ele pode vir dessa forma. Lembrando, tem duas formas, pode ser sequenciado ou como pode ser prosado, beleza? Vamos ver o exemplo. Aqui a gente tem uma receita de doce, tá certo? Aí a gente tem os ingredientes, tá aqui sequenciado. Aí tem o modo de preparo. Aí no modo de preparo tá a questão do nosso texto injuntivo, beleza? Levar o fogo ao açúcar e a água, deixando ferver até o ponto de bala mole, beleza? Aqui a gente tem todo o nosso texto injuntivo, tá? Percebemos que tem característica como leve, tá? Que verbo é esse? Ele tá no imperativo, tá mandando você levar, tá? Aqui a gente tem adicione, abaixe o fogo ao mínimo, tá certo? Retire-os, coloque-os, beleza? Sempre vai ser no imperativo ou, na maioria das vezes, vai ter na forma nominal infinitiva, tá certo? Bem simples, tá, gente, a tipologia textual. E é bem prática de fazer também. Porque a gente estuda isso, Daniel. Isso mal cai nas nossas provas. Engane a você. Se vocês forem fazer o S, algum dia, pretendem fazer o S, né? Na redação vai ter duas opções. Ou você vai fazer dissertativo argumentativo, que vocês já estão cansados de estudar. Ou vai ter a segunda opção. A segunda opção é sempre uma tipologia aleatória, tá? Nunca é fixa. Mas o dissertativo argumentativo sempre é fixo, tá certo? Anos atrás aí caiu a tipologia injuntiva, tá certo? Então você tinha que fazer um texto injuntivo de um determinado tema, beleza? E é isso, tá, que vocês vão fazer na atividade. Mas primeiro, tem a atividade no livro, páginas 165 e 166, e a atividade que vocês vão fazer no caderno de vocês. Vocês vão elaborar um texto injuntivo com o tema felicidade, tá certo? Como alcançar a felicidade, mas tem que ser injuntivo, tá certo? Você pode, sei lá, ser um pouco mais profundo ou nem tanto, se você não quiser. Vai depender de você, tá? A interpretação de o que é felicidade para você e como chegar até essa felicidade, beleza? Na próxima aula a gente vê, na nossa aula online, né? A gente vai ver, vai ser lido esses textos e a gente vai discutir um pouco sobre o que é felicidade, como a gente colocou dentro do texto, como o texto é estruturado, beleza? No mais, é isto e tchau!